com a palavra de Deus, glória a Deus. Eu estou aí convidando o pessoal para dia 20 de setembro, né? O nosso culto de mulheres que vai ter aqui. A irmã Carmen vai vir. Está aberto ali, Natasha? Não fui nem para ali, direto para cá. Aí a gente vai ter um culto de mulheres, aí a irmã Carmen vai vir trazer uma palavra muito abençoada, vai ser uma bênção para a nossa vida, glória a Deus. Agora o som abriu, mas um pouco obrigada, tá, Natasha? É porque eu não tenho costume de pregar gritando. E a minha voz também não é muito alta. Então, pessoal, está todos convidados. Peço que você puder trazer uma irmã, né? Convida lá uma irmã, uma vizinha sua, alguém, para estar vindo participar desse culto das mulheres. Glória a Deus. Pessoal, eu gostaria, hoje, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, né? A gente vai começar lá no Salmo 1. Vamos dar um pulinho lá no Salmo 1. Lá no livro do Salmo 1. Tudo nessa vida, eu estava conversando com uma pessoa e eu estava explicando para essa pessoa, eu falei, filho, tudo nessa vida para a gente ser feliz e para as coisas dar certo, tudo tem que ser dentro da palavra, entendeu? Você vai direitinho, claro que não existe ninguém perfeito, mas se você sentiu que você saiu um pouquinho fora da palavra, você volta logo, pede perdão a Deus, volta logo, porque é dentro da palavra que Deus vai abençoar a gente, entendeu? E ontem eu estava conversando com uma pessoa, estava até falando, não é ir na igreja não, na igreja, qualquer pessoa vai na igreja, o negócio é você levar a sério o que Deus te ensina, é viver o Evangelho, é ouvir e viver, procurar colocar em prática, é isso que faz você ser abençoado. Que lá no Deuteronômio 28 está escrito, né, que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Outra coisa, às vezes a pessoa está buscando a Deus, você está obedecendo direitinho, você, mas as coisas ainda não aconteceram. Tem coisas, gente, que Deus está trabalhando. Deus não tem coisas que Deus não pode ter pressa. Você está entendendo? Vamos supor assim, o irmão Ronaldo, vou botar assim, tem uma pessoa que contrata o irmão Ronaldo, olha, eu quero que você construa aí, sei lá, uma kitnet para mim. Quanto que você cobra, tal, vai comprar material. Aí a mulher, o irmão Ronaldo começa hoje, amanhã ela chega, ela já quer que tivesse pronta. Não tem como, tem um tempo de ele construir aquilo ali, não é assim, entendeu? Não fica de noite ali, tem que ir lá, tem um tempo certo dele entregar o serviço pronto. Você está entendendo? A Rosângela também, que trabalha com bolo, a mulher vai dar o dinheiro para as igrejas de manhã, depois já quer o bolo pronto, o bolo é enorme, não é assim, o bolo vai no forno, né? Tem que assar o bolo, tem que confeitar o bolo, e assim às vezes é Deus, às vezes a gente olha, poxa, não aconteceu, mas gente, Deus está trabalhando, você tem que esperar o tempo de Deus, entendeu? Deus moldar uma pessoa, mudar o coração de uma pessoa, isso não é da noite para o dia. A pessoa cresceu cheia de mania, cheia de troço, cheia de hábito, entendeu? E Deus vai aos pouquinhos, o Espírito Santo vai trabalhando ali em cima daquilo que você está orando, para te dar o que você quer. Agora, a única coisa que você tem que se preocupar é como você vai ficar durante o processo que você espera a sua bênção, porque às vezes você sai da palavra e atrapalha, adia mais ainda a bênção, entendeu? E outras coisas, tem outros casos que não é esperar, tem outros casos que você tem que se consertar com Deus para as coisas acontecerem,
Igual teve uma irmã que chegou aqui na igreja, né? Ela não liga de eu falar, não, ela já contou o testemunho, a Ana, né? A Ana, que foi até você que trouxe, Rosângela, ela. Então, a Ana, ela veio para cá, ela estava com a vida dela toda enrolada. Então, pastora, até coisa na barraca eu não costumava pegar, eu pegava arroz, fiado, leite, porque ela estava com o benefício tudo preso, o troço não saía de jeito nenhum, entendeu? Aí ela veio para cá, ela começou a ouvir a palavra e ela aprendeu como prosperar, porque você tem que aprender, não é assim. É uma plantação. A prosperidade é uma plantação, você tem que aprender. Então ela começou ali devagarinho devolvendo a Deus o que é de Deus. Ela fez um propósito com Deus. Aí Deus foi abrindo as portas para ela. O benefício saiu. Tem gente que as coisas não mandam porque a pessoa também não obedece. Não é questão de esperar, é questão de obediência. Se você não obedecer também, vai ficar 10 anos você esperando a bênção, 10 anos Deus esperando a pessoa obedecer, entendeu? Porque a bênção, ela vem junto com a obediência. É assim que funciona, entendeu? Eu obedeço, Jesus vai lá e me honra. Ele disse: os que me honram, eu honrarei, entendeu? Então, lá no Salmo 1, preste bem atenção, pessoal, nesse aqui. Ele está falando aqui, ó, Salmo 1, versículo 1. Acharam? Então ele diz assim, ó: a felicidade de quem, pessoal? Dos justos, não é isso? A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. E ele diz, ó, bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado, pessoal? Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos dar uma paradinha aqui? Isso aqui você tem que ficar bem atento sobre isso. Porque tem gente que às vezes confunde as coisas. Às vezes você acha que é andar segundo o conselho do ímpio é você, não, mas é o pessoal lá fora lá que está me aconselhando. Ímpio é a pessoa que comete pecado. O ímpio pode estar dentro da igreja. O ímpio pode ser um irmão, uma irmã de dentro da igreja, tem que ter cuidado. Mas está 10 anos na igreja, mas comete impiedade. Ímpio é o que comete impiedade. Não está falando, eu vim lá fora, é o ímpio. Não. Porque às vezes existe pessoas, não estou generalizando, está dentro da igreja, mas ela não obedece a Deus. Ela está fora da obediência, aí ela não está obedecendo, vai lá e dá um conselho a você. Entendeu? E vai começando a querer fazer a tua cabeça de pouquinho. Você tem que ter cuidado, você não sair da tua santidade, não sair da posição que Deus te botou para sair da cabeça do ímpio, da ímpia. Você está entendendo? Eu já vi muito pessoas caírem dentro da igreja porque foram como conselho do ímpio dentro da igreja. Você tem que ter cuidado. A pessoa, não, é tal, nós somos irmãos, estou 10 anos dentro da igreja, mas você vê o que a pessoa fala, não tem nada a ver com Deus. Você vê o que a pessoa está falando ou está fazendo, aquilo ali é o quê? Pecado. Sim ou não? É um pecado, porque aquela pessoa é ímpia, você tem que ter cuidado. Não anda segundo o conselho do ímpio. Você tem que ser uma pessoa que ninguém faz a sua cabeça o contrário da palavra. Ninguém tira da tua mente, do teu coração, o que Jesus te ensinou. Por isso que Jesus falou também lá no provérbio, né? Filho meu, guarda os meus mandamentos, escreve eles na tábua do teu coração. Ninguém pode tirar isso da tua cabeça, ninguém pode fazer a sua cabeça. O ímpio é aquela pessoa que, em vez de o demônio já cauterizou a mente dela, né? Ela não está com Deus, porque ela fala uma coisa e faz outra, e se deixar, o diabo vai usar aquela pessoa para tirar você também. Sim ou não? Lembra do que aconteceu com a Eva e com o Adão? O demônio mentiu para Eva, enganou a Eva,
A Eva, ela andou segundo o conselho dos ímpios e caiu. Né? Ela ouviu o conselho do ímpio legal. E ela caiu. Mas depois que ela caiu, o demônio já tinha pegado ela, o que ele fez? Ele usou a Eva para convencer o Adão. Você entendeu? Então a Eva era de Deus? Era, foi criado lá com Adão, lá por Deus. Os dois estavam em santidade, só que ela caiu primeiro, ela já tinha caído. Então o demônio usou ela para derrubar o Adão. Então o diabo, ele não vai usar a pessoa lá de fora não. Se deixar, ele vai usar a pessoa dentro da igreja para derrubar você. Já derrubou aquela pessoa, já mudou a mente dela e vai usar ela para tentar mudar a sua cabeça. Então você nunca deve ir pelo conselho do ímpio. O conselho, você está vendo que a pessoa não está firme com Deus, cuidado. Ora, brinca, ri, mas esse conselho eu não vou não. Não vou aceitando esses conselhos nunca para isso mudar a minha cabeça, sim ou não? Isso aconteceu lá com o povo de Gálatas. O povo de Gálatas, o povo de Gálatas, o apóstolo Paulo falou, ele disse assim, como é que ele disse? Estava admirado, né? Como que aquele povo se desviou tão rápido para o verdadeiro evangelho, para o evangelho falso. Então cuidado, às vezes tem gente que está cheia de doutrina, cheia de religiosidade, não está tão firme na fé como você. Sim ou não? Firme ali na rocha, na palavra, se deixar. Ela derrubou você. Você não pode ser assim. Você tem que ser aquela pessoa que traz a pessoa, o ímpio, para a palavra de Deus. Se não der para trazer, você está vendo que o ímpio já está meio contaminado, vai só orando. Tenha cuidado com você, para você não cair. Aquele que está de pé, porque não vem tentação senão diabo. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Bem-aventurado, é feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não é isso? Mas o que, pessoal? E nem se detém no caminho dos pecadores. Vamos dar uma paradinha aqui? O que é você andar no caminho do pecador? É você imitar aquelas obras ali, pessoal. Você não tem, você tem que andar no caminho de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vai pelo caminho dos pecadores. Aí o diabo põe na tua cabeça e você é trouxa, você também já é fanático. Isso não tem nada a ver, cuidado com esses próximos que não tem nada a ver, que você é fanático, não é assim não. Você está entendendo? Até hoje Jesus tem cuidado de você, tem guardado você, porque você tem sido uma pessoa fiel a Ele. Mas se você ouvir o pecador vai dizer que a sua fidelidade é fanatismo. Vai acabar tirando você da presença de Deus. Você está entendendo? Cuidado com isso. Não vai nessa, não cai nessa. Eu sempre fui fiel a Deus, sempre fui fiel à palavra e vou continuar sendo. Ninguém me tira daqui. Entendeu? Assim que a gente tem que ver. Aí é que eu estou falando para você, que às vezes você está pensando que o ímpio é lá fora. Não é lá fora, você tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa vem cabinho embaixo do braço, fala língua, mas o demônio está agindo ali. Você vê que o que a pessoa faz, preste atenção, o que a pessoa faz, o que a pessoa fala, não condiz com a palavra. Irmão, eu posso falar o que eu quiser para você. Posso falar que eu vi Jesus, que eu sou a mais santa do mundo, mas se eu não viver o Evangelho, dá comigo. Entendeu? Eu falo, mas o que eu faço não tem nada a ver com o que Deus está falando aí. Vocês estão aqui, eu acredito assim que
De todos vocês aqui, acho que a Rosângela que chegou aqui primeiro, não foi? Eu não sei nem quantos anos mais a Rosângela está. Eu sei que com eles era pequenininha, né? Não sei mais quantos anos. Aí vocês me viram pregando esse... Ai, Rosângela, botasse que ela está aqui mais tempo. Vocês me viram pregando aqui tanto tempo sobre amor, sobre levar a Deus a sério. Aí eu chego para a Rosângela, eu te falo, eu sou uma mulher de Deus. Primeiro que quando a gente também, a gente não fica esplanando toda vez. Não precisa ficar falando isso. Jesus não fica assim, eu sou filho de Deus. Eu sou Messias. Não precisa disso, não. Se eu sou, sou. Você vai ver que eu sou nas minhas atitudes, entendeu? Mas vamos supor que eu falasse para a Rosângela, eu sou uma mulher de Deus, tal. Não estou falando que isso está acontecendo com você, não. Estou dando um exemplo. Aí, daqui a pouco, o Rosângela me vê, sei lá, xingando alguém lá na rua, ou fica sabendo que eu estou tendo tão casinha aí por fora, aí, entendeu? Pastora Fabiana, né? Vem ela abraçada lá, é a minha milícia abraçada lá, no Getúlio, lá em algum lugar lá. Por mais que eu falasse para ela que eu sou mulher de Deus, ela não estaria errada em pensar assim, está julgando a pastora, está julgando, não, julgar é uma coisa, ver é outra. Entendeu? Julgar é como você supõe que pode estar acontecendo. Você viu, é diferente. Você não está julgando, você viu. Você está entendendo? Aí, tem como eu tentar convencer, mas eu posso tentar convencer a Rosângela de tudo quanto é jeito, mas ela vai ficar bem cabreira comigo. Você está entendendo? Se eu for tentar dar um conselho a Rosângela, eu acho que vai ser bem difícil ela aceitar. Ela vai ficar meio assim, poxa, pastor, eu até me dar um conselho, sei lá, no meu casamento, tudo mais dela fazendo um negócio lá. Está entendendo? Não que o pastor não erre, não é isso. Não existe ninguém perfeito, mas tem coisas que você está vendo que não é de Deus. Você está entendendo? Então você tem que ser uma pessoa que nem a palavra de Deus ensina, simples como uma pomba. O que é isso? Você tem que saber lidar com as pessoas. Você lidar com todo mundo, trata todo mundo bem, não vai desfazer de ninguém, porque Deus ama todos, Deus ama o pecador. A vontade de Deus é até usar você para trazer o pecador ou a pecadora para a presença dele. Você é um instrumento de Deus. Como que você também vai ser usado por Deus se você não se comunicar, não der uma palavra? Você está entendendo? Mas você tem que saber fazer isso. Você tem que saber pedir a sabedoria de Deus para trazer a pessoa sem você se contaminar, sem você sair. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Você tem que ter a sabedoria para trazer, mas sem se deixar levar. Você não pode, você ir pelo conselho do ímpio. O ímpio é que tem que ir pelo seu conselho, é diferente. Sim ou não? O ímpio que tem que vir pelo seu conselho. Aí você vai dar uma palavra a ele, ele vai dar. Entendeu? Não você ir para o lado dele. Você tem que saber pedir essa sabedoria a Deus. Então você tem que ser simples como uma pomba, agradável, tá todo mundo bem e tal, mas prudente. Pelo fruto você conhece, pelo que a pessoa fala você já vê. Ih, tem um capirota ali. Normal não. O que você vai fazer? Amarrar aquele demônio? Porque também é uma maldade. Você está vendo o diabo usando a pessoa, você nem fala nada. Deixa usar. Irmão, nós não fomos chamados para isso, não. Nós não fomos chamados para isso, não, gente. É mais ou menos assim: você vê um pernilongo mordendo sua filha, ou uma pessoa que você ama, o que você vai fazer com o pernilongo? Vai dar uma tapa nele, vai matar ele. Você vê o pernilongo mordendo teu irmão na tua frente, não faz nada. Nem avisa, tira esse pernilongo daí, entendeu? Só porque não é o seu parente aí, não. Você está vendo o diabo lá usando a pessoa lá, você não amarra aquilo ali, não manda aquilo embora, você tem que mandar embora. Você é igreja, pessoal. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. E tudo que de errado que vem até você, que você fica sabendo que os outros estão pecando, é para você orar, tá? Você é a igreja de Cristo.
Eu tenho que orar, porque amarrar aquele demônio, mandar embora, pedir sabedoria com um jeitinho a Deus, que você de vez em quando libera uma parábolazinha para ir libertando aquela pessoa, sabedoria para você não machucar a pessoa. Tem gente que não sabe falar, não. Entendeu? Mas não adianta, igual o João Batista, perdeu a cabeça porque ele falava de um jeito meio estranho, entendeu? Ele sai, de vez de ele chegar lá, sabedoria, conversar com Herodes, ó, a palavra de Deus diz isso, não, ele sai gritando pela rua que o cara está no cabelo dos outros, acabou perdendo a cabeça. Você está entendendo? Não é assim. Você tem que saber falar. Tem gente que não sabe fazer, gente que de vez você trazer a pessoa, você assusta a pessoa. Você tem que saber um jeitinho e tal. E eu lembro que um tempo atrás teve um rapaz que hackeou lá o zap de uma irmã lá da igreja. E ele estava mandando mensagem para todo mundo, pedindo pix, aquela coisa toda e tal. O que ele fez? Ele mandou mensagem para mim pedindo pix no nome da irmã. E aí eu falei, poxa, como é que eu faço com esse cara? Porque eu podia simplesmente dar um fora nele e pronto, mas isso aí não vai ajudar ele. Aí eu peguei lá uns 2 versículos da Bíblia e eu fui mandei escrevido direitinho, mandei para ele. Um dos versículos dizia assim, ó, os roubadores não herdarão o reino do céu. E o outro dizia assim, e o outro eu preguei para ele, o outro eu mandei um áudio, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. O Anani e Safira, eu acho que esse menino era desviado, não conhecia a palavra, porque ele sabia da passagem de Anani e Safira. Eles morreram porque mentiram com um homem, com uma mulher de Deus. Você está mandando mensagem para mim, você já viu aí que eu sou uma pastora. Eu sei que você não é a menina. Você hackeou o negócio dela. Então cuidado, você vai perder sua salvação aí de bobeira, de pouca coisa. Aí eu mandei um versículo para ele, o que ele fez? Ele entrou lá na agenda lá, não foi? Não, eu estou construindo a página, ele falou assim, ó gente, um jeito dele da gíria dele lá, como é que ele falou? Não? Esse pastor é o quê? Ele falou? Não pode ser. A gíria dele, só que ele usou lá. Ele, ó, pessoal, desculpa aí, estou pedindo desculpa a todo mundo, me perdoa aí todo mundo. Eu não vou deixar vocês quietos, não vou mais mandar mensagem para vocês, não. Desculpa aí, eu caí em tentação. Aí falou lá, né? Ele, ó, eu não hackei, porque isso uma vez isso aconteceu com o celular da minha mãe. O Igor falou que hoje em dia eles fazem isso, às vezes eles clonam o chip. Não é que eles hackearam, ele falou, eu não hackeei isso aqui. Eu simplesmente comprei um chip ontem. Ele falou para mim também, tia, me perdoa, desculpa aí. Eu comprei esse chip ontem, veio com todos esses contatos. Aí eu caí na tentação que me aproveitei para tentar pedir um pix. Ele falou, não foi? Acho que é na bateria lá. Aí ele falou lá, ele, poxa, desculpa aí, pessoal. Me perdoa aí, eu não vou mais pedir o pix, não, porque eu fui até pedir, mas vocês têm uma pastora aí que ele falou lá um negócio lá no linguagem dele, eu esqueci. Ele, poxa, pastora aí, me quebrou só na palavra. Ele falando, né? Me quebrou só na palavra. Aí ela, poxa, a pastora sabe, não, por fora, não vou mais incomodar vocês, eu saí de lá e pronto. Você tem que saber ganhar a pessoa sem você ir. Como que eu vou? Eu xingo o cara, eu sou ladrão, safado, pronto, eu caí junto com ele. Entendeu? Às vezes eu pregar, dar uma palavra até de arrependimento, ele mandou mensagem para eu pedir perdão, tudo, perdoa, pastor, poxa, ora por mim aí e tal. Entendeu? Então, pronto. Aí ainda falou assim, a senhora é uma mulher muito sábia, a senhora mandou uma palavra para mim e tal. Então, às vezes a gente não sabe ganhar a pessoa. Ou a gente é muito mole e acaba caindo na lábia, que nem está falando aí, que é para você não andar segundo o conselho limpo, ou você é muito agressivo, você espanta a pessoa. Você não pode ser assim, você tem que ser simples como uma pomba, agradável, você tem aquele jeito lá, sabedoria,
E prudente como a serpente. Se percebeu que é o diabo, você já fica ligado já naquela, não, o diabo está tentando filtrar um pensamento aqui na minha mente que não é de Deus. Sim ou não? Se não, você tem que ter cuidado para você não cair. Glória a Deus. Vou mostrar um negócio a você. Aí quando fala de mim, você está pensando que a pessoa lá no mundo. Não, você tem que ter cuidado para você não andar no conceito ímpio. Ó. Não é você odiar as pessoas, não, gente. Deus ama os pecadores, você sabia disso? Ele veio resgatar o que havia se perdido. Jesus não odiou o Zaqueu. O Zaqueu era ladrão, cobrador de imposto, nada disso. Você está entendendo? Deus ama o pecador. O que Deus quer é usar a gente para resgatar aquele que está perdido, resgatar aquele que está, ou aquela, né, que está fora da presença de Deus. Só que você tem que ter sabedoria para fazer isso sem se corromper. Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pastora, né? Eu não ando junto, colado com ninguém, nem ando segundo o conselho ímpio. Mas eu atendo no meu WhatsApp, eu tenho. Não vou citar nomes também, não é daqui da igreja, conheço pessoas de muitos lugares, de muitas igrejas, muitos pastores, não é só aqui, né? Pastora sempre tem gente pedindo oração, mas eu tenho pessoas que eu oro, ó, pessoas que estavam na vida de prostituição, começou, hoje a pessoa está liberta, casada, construindo família, saiu daquela vida. Você entendeu? Agora, para me aconselhar, eu tenho que fazer o quê? Se eu sou uma pastora, eu tenho que sentar ali, eu tenho que ouvir o problema da pessoa, mas eu tenho que ouvir sem me deixar eu levar para aquele lado. Você está entendendo? Eu sentei, ouvi, me explica aí a gente sabe de cada coisa. Você já pensou se você não tem uma visão de amor de Jesus? Às vezes a pessoa conta aí, já fiz isso, entendeu? Você tem que ter sabedoria para entender e aconselhar do jeito certo. Eu não posso me deixar levar. Você está entendendo? Em outras situações, oração por pessoas que estão nessa vida, por pessoas que estão. Eu tenho assim, a amizade de conversar, não é a amizade de andar, mas de conversar, de aconselhar, pessoas que estão na prostituição, nos vícios, homossexualismo. Você está entendendo? Você tem que saber lidar. Primeiro você tem que entender que a sua luta não é carne nem sangue. Você está ali para resgatar aquela pessoa e resgatar com sabedoria. Sim ou não? Você tem que ter um limite. Você tem que saber pedir sabedoria a Deus para você saber conversar. Entendeu? Para trazendo a pessoa, abrir o entendimento dela, sem ela corromper o seu. Entendeu? Sim ou não? É isso que a gente tem que fazer. E amarrando lá, expulsando o mal e orando, que a pessoa vai sendo liberta. Nunca você deve olhar para uma pessoa como suja. Essa pessoa suja, essa pessoa não presta. Não faça isso. Olharam para o Saulo desse jeito. Isso não sabe o que é outro, não vale nada. Entendeu? Isso aí tem até carta lá de Damasco, lá para prender a gente. Não, gente. A pessoa está vendo que a pessoa está no pecado, está vendo que a pessoa está no erro, começa a orar pela pessoa, repreender o mal. Só que é que estou falando, você está naquela batalha pela libertação da pessoa, só cuidado para você não se contaminar e cair naquela lábia do diabo. Você tem que trazer a pessoa, não você cair. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, lá no 1 Coríntios,
1 Coríntios 5, versículo 9. Ele está falando assim, acharam? Ele está dizendo assim, já por carta vos tem escrito que não vos associeis. Você sabe o que é sócio, pessoal? O que é um sócio? O que um sócio faz? É sócio, abrir um comércio, vamos ser sócios, vai trabalhar junto. Vai se associar naquele trabalho, para cumprir aquilo ali junto. Não vos associei, não é que você não vai falar, vai virar a cara, não é isso, mas você não pode se associar, se juntar com a pessoa naquele erro. Entendeu? Sim ou não? Aí ele está falando, já por carta vos tenho dito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então lhes seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se o que, pessoal? Irmão, é isso que você tem que ter cuidado, porque lá fora você não vai cair mesmo, você já sabe que cada um pecado você cai. Você tem que ter cuidado com aquele que diz que é irmão, mas aquele que diz que é irmão, mas está fazendo tudo errado. Cuidado, você não ir na cabeça dele ou dela. Isso não quer dizer que você não deva amar, orar para o seu irmão. Eu amo todo mundo. Se você fosse um pastor, irmão, de repente você não é pastor, não é pastora, mas você também deve saber disso. Tem uns que sabem, mas se você soubesse o que é ser pastor, o que é ser pastor, aí ele sabe de cada coisa cabeluda, aquela pessoa feia, entendeu? Pastor, e aí? E aí que eu... paz, irmão, Deus abençoe, vamos orar, eu trato todo mundo bem, mas só que eu não vou seguir aquela cabeça de jeito nenhum. Entendeu? Mas tratar bem, orar, eu não oro. E também não olha a pessoa, Deus que me perdoe, isso não tem mais jeito. Não, Deus não falou isso. Eu vim para a presença de Deus, eu bebia, fumava, cheirava, fazia um monte de coisa errada. E Deus não me desprezou, oraram por mim, eu mudei. Aí a pessoa vem toda torta, toda assim, você vai orar, você vai mudar. O demoniado gadareno mudou. Mas você, para mudar alguém, você não pode se moldar o jeito dela. Não. Você tem que trazer ela para o seu exemplo, para a sua santidade. Glória a Deus? Sim ou não? Então ele está falando aqui, isso não quer dizer absolutamente como os devassos desse mundo. Mas vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou o que, pessoal? Maldizente. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que fala mal de todo mundo. Só fala, não, glória a Deus, eu sou cristão, estou na igreja, mas vive falando mal dos outros, isso é pecado. E você ficou ouvindo aquilo ali, é um pecado. Ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Está vendo? Cuidado com aqueles que diz que é de Deus, mas você está vendo que a pessoa não tem nada a ver o fruto que
você está vendo que é diferente. Então você tem que ter cuidado, não se deixe se corromper. Não saia da posição que Deus te colocou. Porque você na sua santidade, você na palavra, você está com uma posição mais elevada do que aquela pessoa. Aquela pessoa ainda precisa de reparos, de consertos. Todos nós precisamos, mas você está numa fé acima da pessoa, você não vai descer, pessoal. Você tem que subir, não descer. Estão entendendo? Sim ou não? Porque quando você começa a se juntar, começa a fazer coisa que não tem nada a ver com Deus, você está descendo o seu nível de fé, você já está lá em cima. Ajuda o seu irmãozinho, a sua irmãzinha que está no pecado, a subir igual você, não você descer. Sim ou não? Lembra de como foi difícil e como você lutou para alcançar essa posição que você está hoje em Cristo. Não foi fácil. Cada degrauzinho foi uma luta. Aí você vai descer tudo de novo. Aí ele está falando aqui, ó. Por que tenho eu que julgar também os que estão de fora, e não julgais vós que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão fora, tirai dentre vós a este nível. Então você também tem que vigiar, porque a gente tem que amar todos, respeitar todos, tratar todos bem. Mas cuidado para você não se corromper pecado dos outros. Entendeu? Não saia da sua posição. Paulo avisou isso, Gálatas, não estou no lugar. Paulo avisou, cuidado, a pessoa vem cheia de doutrina, cheia de mania, cheia de costume esquisito. Você está vendo que não tem nada a ver com o que é de Deus. Aí faz você perder sua bênção. Cheio de revelação, cheio de nhenhenhen. Pega até a Bíblia para te convencer. Não, mas aí aqui é no livro tal das contas. Mas o diabo também pregou para Jesus, irmão. Ela estava pregando tudo errado. Quem estava pregando era o diabo. Aí a pessoa vem pregar para você e diz: não, pastora, mas eu vi lá na Bíblia, estava escrito, falou em língua e tudo. Irmão, cuidado com isso. Não deixe o diabo distorcer a palavra no seu coração, não. Fique com o que você sempre foi ensinado. Glória a Deus. Tem que ter cuidado com esse negócio de internet. A pessoa tem a palavra, né? Aí vai lá, lê a pregação do Jesus, da Bernadette, do livro, entendeu? Daqui a pouco eu vi um milkshake de palavras, não sabe mais quem é, não é, né? Entendeu? A coisa é séria, gente. O diabo também pregou para Jesus. Cuidado. Eu já vi pessoas que servem, né, aos espíritos imundos. Eu não vou mexer com a religião de ninguém, mas servem aos espíritos imundos pregando a palavra. Pregando mesmo, palavra direitinho. Tu escutasse assim, você... Mas o diabo também não pregou para Jesus? Pregou, você é filho de Deus, dança daqui para baixo. E era o diabo, não tinha nada a ver com Deus. Aí ele está falando aqui, ó, vamos lá. Lá no Gálatas 1, versículo 6. Você tem que ser uma pessoa, você tem que chegar ao ponto do seguinte: ninguém faz sua cabeça, ninguém tira da tua cabeça o que Deus colocou. Entendeu? Sim ou não? Ó, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ele está dizendo assim: a incontinência dos Gálatas. E Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Aí ele diz: só maravilho-me de que tão depressa, foi rápido, passasse daquele que me chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha, mudou rápido. Ele olha,
admirava como vocês mudavam tão rápido que vocês aprenderam para outra coisa. Outro dia eu estava conversando com a Natasha e realmente, depois eu estava meditando sobre isso. O pecado, ele vai chegando devagarinho. O diabo, ele é sujo. Se ele usar uma pessoa, vir lá e falar, mas estou tudo errado logo para você, você logo de cara não vai aceitar, ele vai infiltrando devagarinho. As 5 palavras, o diabo usa 5 palavras certinho da Bíblia. Aí você olha como está mudando a palavra, aí infiltra umazinha errada. Entendeu? Aí passa mais um tempinho, 5 palavras da Bíblia, mas 2 erradas. E naquele meio ali ele vai corrompendo você. Daqui a pouco a pessoa vai começando a achar que o pecado não é mais pecado, é normal. Hoje tem muita gente sofrendo por causa disso. Que as pessoas só vão enfeitando o pecado, para todo mundo achar bonitinho, entendeu? Fazer. Então, achando que é normal o pecado. Hoje é normal, eu pessoal acha que é normal o pecado. Na Bíblia não é, continua sendo pecado, mas para muitas pessoas é normal. Um exemplo aí de coisas que está muito comum, eu estou vendo aí, que é 2 coisas que estão derrubando um montão de gente, a pessoa não está vendo. O não obedecer pai e mãe, responder pai e mãe, isso aí, para o mundo, os jovens que não tem nada a ver, que isso é normal, todo mundo faz, isso é um pecado. Isso é um pecado que vai atrapalhar a prosperidade, vai atrapalhar os sonhos, vai atrapalhar os projetos, vai atrapalhar o relacionamento, atrapalha tudo. Porque isso é um mandamento com promessa. Primeiro mandamento para que tudo te vá bem. Quer dizer, se eu não honro meu pai e minha mãe, tudo me vai mal. E viva muito tempo lá na terra. Esse cara até precisa morrer cedo, porque não honra o pai e a mãe. Eu conheci uma jovem aqui na igreja, que ela chegou aqui. A menina chegou, uma menina bonita, chegou aqui chorando, triste. Eu falei, o que foi? Ah, pastora, me ajuda, ó, me formei nisso. Eu não lembro qual foi a coisa que ela falou, mas eu fiquei admirada, porque ela se formou só em coisa que dá dinheiro. Ela falou, eu estudei muito, eu sou formada nisso, tenho os diplomas, tudo direitinho, mas pastor, passo um troço na minha vida. Eu com todas essas profissões boas, eu não consigo um emprego, nem de faxineira. Quer dizer, ela estudou pra caramba para acabar na estaca zero, sim ou não? E o meu relacionamento está de cabeça para baixo. Ah, tem relacionamento com meu namorado, mas a gente só está brigando. Hoje a gente se desentendeu, a gente separando. Ah, pastor, me ajuda, vou tocar minha vida de cabeça para baixo. Eu desconfiei. Falei, tá bom, filho. Só me responde uma coisa aqui. Como é que é o seu relacionamento com a sua mãe, com seus pais? Porque tudo te vai bem. Ah, pastor, minha mãe, eu nem falo com a minha mãe direito. Eu falei, sabia. Aí, onde está o problema? Porque Deus falou, para que tudo te vá bem. Está indo tudo mal na vida da pessoa, irmão. Já começou mal porque não obedece o pai e a mãe. Falei para ela, eu dei os conselhos a ela. Eu falei, irmão, você tem que se consertar com sua mãe. Porque há uma promessa na Bíblia. Eu expliquei a ela. E é meio difícil a Mariana Silvana se consertar com a sua mãe. Porque senão nada para você vai bem mesmo. Ela ficou meio assim, a senhora ora por mim, pelo amor de Deus. Uma menina nova, bonita, ajoelhou. Não precisa se ajoelhar não. Não, mas eu prefiro ajoelhar. Ela ajoelhou, eu botei a mão na cabeça dela para orar, ela me fechou. Cheio de demônio. Demônio entrou por onde? Problema com a mãe e com o pai. Isso é sério, gente. Aí a pessoa acha que isso é normal. Não é normal, não. Atrapalha sua vida todinha. Eu lembro quando eu não me dava, minha mãe está aqui
com a gente aqui. Deus abençoe. Mandando um abraço aí para os aquarianos dela aí. Eu lembro que na época eu não dava bem com minha mãe e com meu pai, as minhas coisas só davam errado. Meu casamento, eu e meu marido vivia brigando. Eu voava em cima dele, ele voava, só vivia toda arrebentada. Prosperidade, era de canequinha na porta de uma, canequinha na porta de outra. Meus filhos estavam começando a querer fazer comigo igual fazia com meus pais. Estava dando tudo errado para mim. Meus projetos, sonhos, nada ia para frente. Entendeu, pessoal? Que isso não é normal, mas as pessoas hoje em dia acham que isso é normal. Outra coisa que está acabando com um montão de gente, as pessoas não estão vendo. Você só acha que pecado é só quando você vai bebe, fuma, jeito. Não, isso aí, se a pessoa começar a ouvir a palavra, ela vai ser liberta disso aí. Tem que ver os pecados de dentro, do coração da pessoa. Outras coisas, eu estou falando assim, os principais que eu estou vendo hoje em dia, que está detonando o pessoal aí, que ninguém está vendo, o ódio. A pessoa não bebe, não fuma, mas tem 80% das pessoas que só vivem sofrendo, só vivem doendo, só vivem caído. Pode procurar saber que ela tem mágoa, tem ódio, alguma coisa no coração preso. O coração não está limpo. Pastor, e qual é o outro que está derrubando as pessoas? Pornografia, relação antes do casamento. Então, um montão de gente acha isso é normal, dormir na casa do namorado, dormir na casa da namorada. Gente, isso é pecado. A pessoa pode fazer, normalizar, dizendo que é assim, nem tem nada a ver, que hoje é normal, mas para Jesus, para a Bíblia nunca vai mudar. Porque a Bíblia, Jesus falou, céu e terra passará, mas a minha palavra não vai passar. Está escrito nas Escrituras que ninguém pode tirar ou pôr nada. Tudo que está aqui é verdade. Isso é um espírito sodomita, é um espírito de prostituição. E Deus não aprova isso. Tem um montão de gente caindo com isso. Pornografia. Entendeu? Aí quer ter relação antes do casamento, quer fazer o que não deve. E é pecado. É pecado. E às vezes a pessoa não entende, que a pessoa pensa que esse negócio de sexo antes do casamento é só jovem. Não é só jovem não, adulto também. Eu, por exemplo, eu já fui viver com meu esposo lá praticamente mais que a metade da minha vida, antes de vivermos juntos, né? Eu tenho meus 3 filhos. Eu não sou uma mocinha, eu sou já uma mulher, eu tive casada há muitos anos. Mas se eu quiser ter um relacionamento agora, se eu quisesse, eu teria que conhecer uma pessoa de Deus, namorar e casar, e depois ter um relacionamento. Mas pastor, você é mocinha, mas é a Bíblia que está escrito isso, pessoal. Não se refere a mocinha, isso aqui é qualquer idade. A pessoa pode estar com 90 anos. Entendeu? Aí se o apóstolo Paulo falou, se você não pode, se você é melhor, se você não pode se conter, case-se, porque é melhor casar do que abrasar. Isso é para qualquer idade, viúva, né? A mulher falou, qualquer idade. Então eu não posso ter um casamento, um relacionamento, onde meu marido vai, o namorado vai lá, eu durmo com ele, no final de semana, no mundo. Quando eu era do mundo, eu fazia isso. Quando eu conheci meu esposo, Samuel, a gente fazia assim, ele ia lá para casa, ficava no final de semana, mas eu era do mundo, pessoal. Eu ia lá para a casa dele, ia lá, ficava lá, ia embora. Estava diferente, era do mundo. Hoje eu não posso fazer mais isso. Hoje eu conheço a palavra. Deus não leva em conta a época da ignorância. Hoje eu sei que se eu fizer um troço desse, eu estou fazendo um pecado contra Jesus. Eu me deixei levar, eu pequei sério. Então isso também é uma coisa que está derrubando um montão de gente. A pessoa não tem juízo. Irmão, não dá para ficar sozinho,
começa a orar a Deus, conheceu a pessoa certa, vai lá em casa. Ah, não, mas é que eu não estou em condições de casar, tem que fazer um casamentão. Irmão, se é para você sair do pecado, vai ali, tem casamento até de graça. Vai lá, faz a ficha lá, entendeu? Melhor do que você viver no pecado, entendeu? Vai lá, casou no cartório, não tem condições de fazer festa. Pega lá, bota um vestidinho bonitinho mesmo, normal, bota um bolinho ali em cima da mesa, pastor, abençoa a gente aqui. Pronto, é melhor. Porque pelo menos você vai sair do pecado, acabou. Você está entendendo? Porque ficar o Getúlio vai final de semana, a Bernadette vai final de semana, é pecado. Entendeu? A filha, os jovens também é a mesma coisa, não quer esperar a hora certa de ir. Tudo tem o tempo certo. Já botar o feijão no fogo, tem a hora de lavar, tem a hora de cozinhar, tem a hora de temperar, tem a hora de comer. É a mesma coisa. Eu conheceu lá uma mulher, um jovem, tem a hora de conhecer, tem que conhecer bem. Não é assim, você vai dividir a sua vida inteira com aquela pessoa. Tem a hora de conhecer, tem a hora de namorar. E o namoro cristão também não é igual o namoro do mundo. Mão aqui, mão ali, esquece o negócio de mão. Entendeu? E o tempo de noivar e de casar. Tá rindo, Cida? Mas é. Namoro na coisa de Jesus não é igual o namoro do mundo, não, irmão. Já lembra como é que era o namoro de antigamente? Era o namorado aqui, a namorada aqui, a mãe no meio, o pai no meio. E aí? As namoras eram assim. Ou o irmão no meio, não é não? Mas até os irmãos têm que ter cuidado, moço, porque eles têm aquela mania de comprar. Então, vai lá comprar bala, vai lá comprar um mocinho. Eu já estou esperto com isso, tá? E aí, o que você quer comer? Vai lá comprar um negocinho lá. Aí compra o irmão, compra o irmão. Tem que ter cuidado com isso. Entendeu? Os namoros eram assim. Não sei se você lembra, não tinha esse negócio de namorar sozinho, escondido. Na hora ali, os olhos. Os pais estão ali na cozinha, estão sentados lá dentro, entendeu? Não sei esse negócio não. Hoje em dia, está na hora já, entendeu? Coisa séria. Nem conversar em paz. Vai a pé, vai do jeito que você quiser, de carroça, dá um jeito. E o cara, quando gostava, ele ia, entendeu? Não é não? O cara, quando gostava, ele ia dar até léguas. E o que acontece? É assim, desse jeito, não é desse jeito. Hoje em dia, os pais querem deixar os filhos dormir na casa do namorado, da namorada. Que isso, gente? E aonde que está a palavra de Deus? A palavra de Deus vai ficando para trás. Daqui a pouco, dá um problema, que tudo que é com pecado vai dar ruim. Aí vai se arrepender de não ter feito as coisas direitinho na presença de Deus. Entendeu? É assim, pessoal. Pastor, e agora? Que eu já vim, eu já estou com Getúlio lá 10 anos, a gente está só se ver no final de semana, e agora conserta, pessoal. Agora já era. Aí eu fui Getúlio assim, se vem mesmo que eu casa, conversa com Getúlio. Vamos ficar junto mesmo? Então vamos parar com esse negócio de você vir aqui sábado e domingo, você vai sair, não tá legal, nós somos de Deus, vamos casar, acabou. Conserta o troço, vai ficar vivendo erro toda vida. Você está entendendo? Gente, eu, com a idade que eu tenho, né, eu era mais nova, eu não aceitei isso. O meu marido ficou 2 anos fora de casa, porque ele estava preso lá nos vícios das drogas. Eu fui liberta primeiro. E aí ele, doidão, chegava de madrugada, doidão de droga, aquela coisa toda e tal. Ele já que você está na igreja, eu fico chegando doidão no trabalho, então eu vou ficar um tempo para lá mesmo. Aí ele ficou lá em Miguel Couto, lá na casa que a minha falecida sogra faleceu. Aí ficou ele e meus 2 enteados, que já era rapazinho, já estava se formando um homem já. Aí ficou eles 3.
morando lá. E aí ele bebia, cheirava, e eu fiquei, eu e as meninas. Foi eles três, e eu e as meninas. E o Igor, né, que na época estava comigo. Então, o que aconteceu? Ele ficou 2 anos para lá e eu orando por ele. Ele vinha lá para casa, claro, que a gente viveu praticamente uma vida inteira junto. Então ele ia lá para casa final de semana, diz ele que ia ficar vendo. Claro que ele ia ver também, porque ele também era muito apegado, né? Graças a Deus eu não tenho nada que falar dele, não. Ele sempre gostou, sempre foi aquele pai que gostou muito dos filhos, né? Aí ele ia para lá final de semana. Aí comprava isso, comprava aquilo, queria ficar lá com as crianças. Mas é claro, ele queria ficar lá com as crianças, que de vez em quando ele tentava uma coisinha comigo, mas eu não. Olha que eu vivi com ele a vida inteira, ele era meu esposo, meu marido, mas eu não. Falei para ele, Samuel, as coisas não funcionam assim. Nós ficamos muitos anos juntos, você é pai dos meus filhos, mas hoje em dia eu estou na igreja. Esse negócio de você vir ficar final de semana depois ir embora, não. Ora a Deus, eu estou orando por você, Jesus te libertar desses vícios aí, se você quiser voltar para casa e a gente juntar a nossa família de novo, é uma coisa. Você ficar vindo no final de semana comigo e depois ir embora, não. Estou na igreja, não aceitei, estou falando diante do Espírito Santo de Deus, gente, eu não aceitei. 2 anos eu fiquei sozinha, sem ninguém, mas eu não. E ele ia para lá, e o diabo, sabe que usa, né? Eu tomava banho, estava sem camisa. Aí depois ela fala, como é que você está aguentando? Eu falei, filho, se você fizer as coisas certinho diante de Deus, a gente vai fazer, assim não. Estou falando diante do Espírito Santo, eu não tinha nada com ele, eu dormia com a menina. A Natasha mesmo disse, né, Natasha? Eu dormia com você, eu dormia com ela. E ele dormia comigo. Tocava ele para dormir comigo, sério. Estou falando diante de Deus. A gente ficou assim. Aí depois sim, nós voltamos a ter um contato de casal, quando ele foi liberto das drogas, foi liberto dos vícios, começou a vir para a igreja lá de comigo, aí ele voltou para casa. Eu conversei com o pastor, queria voltar para casa, assumir nossa família de novo e tal. Mesmo assim, ele dormiu lá, que ele disse que ia pegar as coisas dele. Ele dormiu lá no sofá, eu só dormi com ele quando ele pegou as coisas dele e voltou. Aí botar tudo lá e tal. Ah, tá. Aí eu vou voltar para casa. Eu dormi com ele depois. Não pensei, não. É sério. Ele dormiu lá no sofá, não tá bom. Então você trouxe as suas coisas, a gente conversa. Aí quando ele veio, trouxe tudo de volta, tá? Aí sim, eu voltei a dormir. Pô, tô falando de outro Espírito Santo que eu fiz isso. As coisas com Deus não é assim não, gente. Ele ia acabar, ele ia me botar no pecado. Porque ele era meu marido, mas eu ia ficar tendo casinho com ele. Você está entendendo? Não. Falei não, assim não. As coisas não funcionam assim. E aí, dali que a gente voltou, a gente só se separou de novo porque foi a vontade de Deus levar ele. E a gente não separou mais. Entendeu? É desse jeito. Então hoje tem muita gente vivendo no pecado, achando que é normal. Diabo é fácil fazer a pessoa pecar. Você está lá sozinho, vem Jesus, amor, cheio de saudade. Posso dormir aqui hoje? Pode. No outro dia Jesus foi embora, derrubou, fez a pessoa cair. Entendeu? Porque não está dentro de um relacionamento, é fácil o diabo derrubar. Mas você vai explicar isso para a pessoa, sabe o que a pessoa vai dizer? Que você é fanático, isso é normal. Todo mundo faz, nada a ver. Entendeu? Por isso que hoje em dia, gente, a gente está vendo muita coisa ruim acontecendo, quase ninguém se realiza, as pessoas estão muito longe de Deus. Não é todos não, alguns que vivem praticando erros e não consertam. Eu vou mostrar depois isso aqui para vocês. Ele está falando assim. Mas ainda que nós mesmos, ou anjos do céu, vos anunciem outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema.
que é isso, pessoal? Maldição, é isso? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, ou procuro agradar a homens? Se tivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Porque às vezes, o que ele falou aqui? Porque às vezes você pregar o evangelho, se você pregar mesmo o evangelho de Jesus, que está escrito na Bíblia, você não agrada a todos. Porque aquela pessoa que está no erro, no pecado, ela não gosta. Os que querem se consertar gostam. Fica triste na hora, não, mas poxa, sabe que tem razão, vou consertar isso na minha vida, não quero mais saber disso. Mas aqueles que querem andar errado, eles ficam com raiva do pastor, da pastora, nada a ver esse pastor está falando, né? Nada a ver, mas se você olhar na palavra, você vai ver que tem tudo a ver, entendeu? Porque mesmo com a palavra ali, gente, às vezes a pessoa insiste para fazer errado, como é que eu vou operar? Entendeu? Se o que está sendo pregado está escrito, não é coisa que o pastor inventou, coisa da cabeça dele, não, está escrito. Se está escrito, Deus está falando, pessoal. Se Deus está falando, a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí, irmão. Provérbios 28. Lá no Provérbios 28, Provérbios 28. Treze. 28, 13, pessoal. Acharam aí? Provérbios 28, 13. Acharam? Olha o que está escrito aí. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que é isso? A gente nunca devemos encobrir nossos erros. Não foi o que Jesus falou? Se confessardes os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Mas o que você tem que fazer com o pecado? Confessar ele. Senhor, até hoje eu vivi errado. Até hoje eu fiz aquilo que não é legal. Até hoje eu neguei o dízimo do Senhor. Até hoje eu vivi dessa maneira errada. Até hoje eu alimentei um ódio, até hoje eu não perdoei fulano, mas eu preciso da sua ajuda para agora eu mudar e tal, você me perdoa, tem que falar, pessoal. Que aquele que encobre, que esconde o seu pecado, que não confessa, a Bíblia está falando que ele nunca prosperará. E quando fala de prosperidade, não está falando só de prosperidade financeira, não, é tudo. Nada dele vai para frente, porque ele tem pecados encobertos, ocultos, que eles não confessam, pecados não confessados. E o pecado faz o quê? Uma separação entre você e Deus. E quando você tiver aquilo ali escondido, oculto, você está separado de Deus. Então você tem que falar, se limpar. Glória a Deus, para voltar àquela comunhão com Jesus. Aí ele disse, ó, o que encobre as suas transgressões, que são os seus pecados, nunca prosperará. Mas, preste atenção, pessoal, olha o detalhe aqui, as que confessa e deixa. É as que confessa e deixa. Eu tenho que parar com aquilo ali. Eu tenho que deixar o pecado, não é só eu confessar. Ah, sei, confessei, pronto, mas continuo fazendo.
Não é isso, é que confessa e deixa. Você tem que pedir a Deus, Senhor, tira isso de mim. Eu não quero mais, não vou fazer mais isso. Você tem que abandonar o pecado para ficar com Jesus. Glória a Deus. Aí ele está dizendo assim, mais do que confessa e deixa, o que acontece com ele, pessoal? Alcançará misericórdia. Se você confessar e deixar o pecado, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Não é só você. Se você alcançar a misericórdia, você vai alcançar também a misericórdia para a sua família toda. Você e sua família vai ser salva, vai ser liberta, vai mudar tudo, porque você alcançou a misericórdia de Deus. Mas para isso tem que fazer o quê? Confessar e deixar. Um tempo desse atrás aí, eu cometi alguns erros na minha vida, sabe? Assim, lá no comecinho do ano, mas não é nada sério não, nada pesado, que me impeça de ser usada por Deus. Pequenos, mas são erros, não é? Né? Pecadinho, pecadão, são pequenos, mas são erros. E aí eu pedi perdão a Deus, fiz de novo. Aí pedi perdão a Deus, fiz de novo. Depois o Espírito Santo falou para mim, tá adiantando se pedir perdão. Tá pedindo perdão, daqui a pouco você vai lá, entendeu? Poxa, você tá brincando, né? Aí, o que eu fiz? Eu falei, não tem pra onde correr. Se arrepender para Deus é você pedir perdão dele e largar aquilo. Largar, o que significa? Deus vai te ajudar, né? Ele falou, e purificar de toda iniquidade, mas você também vai ter que se esforçar. Porque se você cair numa coisa, o diabo vai tentar ficar te derrubando do mesmo lado. Aí vai vir a tentação de novo. Você tem que se esforçar para dessa vez, não, Senhor. Eu não vou cometer mais, tal. Não deixa, não vou mais cair nessa tentação. Aí, dando tudo errado na minha vida, tal. Fiz uma oração a Deus, porque você está dizendo que dá errado só na tua vida? Não. A vida de pastor, a vida de qualquer um. Pecado faz mal. Estou te falando, te afasta de Deus, enrola tudo. Aí eu fui, orei a Deus, tal, pedi perdão a Deus, eu consertei com Deus. Não fiz mais. Depois disso, o diabo tentou para ver se eu caí na minha comunidade. Falei, Senhor, o Senhor falou que se arrepender é não fazer mais, então não vou fazer mais. Eu tive minha atitude também, não é só, Deus, faz por mim, eu também não fazer mais, não. Eu tive minha atitude, eu tive minha posição, não quero. Fui firme naquilo ali. Depois, foi uma outra situação que eu fiz, que eu senti que não era Deus, não se agradou muito, tal, mas aí eu pedi perdão a Deus, Senhor, me perdoa, não vou fazer mais isso não. Depois eu tive a oportunidade de fazer de novo, até ganhar aparentemente uma vontade que não é de Deus, né? Aí eu parei, pensei. Aí o diabo vai lá e fala, não vou fazer essa parte. Eu errei, já pedi perdão a Deus, Deus me perdoou e não vou ficar fazendo, abusando da graça de Deus. Se Deus já me perdoou, me deu uma nova chance, eu vou honrar a chance que Deus me deu, não vou fazer mais. Eu fui firme, não fiz, não vou fazer mais, acabou. Você tem que ter a tua opinião também. Não é só dizer, Deus me ajuda, mas você não se esforça. Não, irmão. Falei pro diabo, não vou fazer isso não, pode ir embora. Você errei uma vez, você deve ter uma vez, dessa vez eu não vou mais. Entendeu? E graças a Deus, voltei na minha comunhão com Deus, estou bem com Deus, acabou aquilo ali. Eu confessei e deixei. Não adianta confessar e ficar. Mesmo, eu confesso, não é fácil, você está brincando comigo. Confessa e larga. Mostra para Deus que você escolhe Ele. Que Ele é mais importante na sua vida do que o pecado.
Glória a Deus. Amém. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos embora na paz do Senhor. Santa Ceia não é domingo que vem não, né, Natasha? Né? Santa Ceia aí do Senhor. Glória a Deus. Preparado, Enzo, para a Santa Ceia? Calinha, calinha. Vamos orar então em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os olhos. Pai, eu em nome de Jesus, eu venho na sua presença, primeiramente para te glorificar e agradecer ao Senhor por esse conselho que o Senhor nos enviou, pelo teu Espírito Santo, ó Pai. E eu venho abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, pedindo ao Senhor, Deus, a mão do Senhor, a proteção, o manto do Senhor sobre a vida de cada pessoa, de cada familiar. Oh Deus, em nome de Jesus eu os abençoo. Peço a Ti, ó Pai, que o Senhor não deixe eles, serem enganados, nem cair em tentações, nem se levar por falsos ensinamentos ou as más conversações, nada disso, Pai. Que em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor sempre esteja ao lado deles, sempre mostrando a verdade, sempre guiando no caminho da verdade. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia, mandando que saia do casamento, da saúde, da prosperidade, dos filhos. Solta a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Aonde você estiver atacando, seja onde for, sai agora. Solta a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, pega tudo que é seu, vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Oh Pai, eu estou abençoando cada um deles. Oh Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor visita agora a casa dessa pessoa. Visita, Pai, os filhos, visita os familiares. Oh Pai, muda toda a história. O Senhor que é um Deus todo-poderoso. O Senhor fez uma promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Oh Pai, seja onde for que essa pessoa precisa de ajuda, ajuda essa pessoa, abre as portas da prosperidade, age lá na causa da justiça. Oh Pai, na prosperidade, nas dívidas, muda toda a história, Pai, em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. Lembrando da sua promessa, como o Senhor disse, os que me honram, eu honrarei. Cubra com teu manto sagrado, Pai, e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então desejo um bom dia para os irmãozinhos, a paz do Senhor, e vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe aí todo o pessoal aí do Face e do YouTube, tá?